O grupo Trump Media and Technology do presidente americano Donald Trump e a plataforma de vídeos Rumble entraram com um processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação foi aberta em uma corte federal de Tampa, na Flórida, sob a acusação de que Moraes censura ilegalmente o discurso político de pessoas alinhadas à direita nas redes sociais. O processo foi apresentado horas depois de a Procuradoria-Geral da República Brasileira denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por atentar contra o Estado Democrático de Direito e liderar a organização que cogitou um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevistas concedidas em janeiro à imprensa americana, Bolsonaro pediu que Trump interviesse contra Moraes, responsável por investigá-lo. Assim, com o processo, Trump se solidariza com Bolsonaro, um de seus grandes aliados no continente. Ambos têm problemas com a justiça, acusados de ter tentado alterar os resultados após suas derrotas eleitorais em 2020 e 2022, respectivamente. A ação judicial pede que a aplicação das decisões de Moraes seja impedida nos Estados Unidos. Em 2024, o ministro enfrentou o X, bloqueando a rede social no Brasil até que seu proprietário, Elon Musk, cumprisse as ordens de suspensão de contas, o que considerou necessário para proteger a democracia brasileira. Os dirigentes europeus da União Europeia e da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, se reuniram em Paris na tentativa de mostrar uma frente unida diante da mudança na política dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia. Mas o eventual envio de tropas de paz gerou discordâncias. Estou preparado para considerar comprometer forças britânicas no terreno ao lado de outras, se houver um acordo de paz duradouro. Mas deve haver um apoio dos Estados Unidos, porque uma garantia de segurança dos Estados Unidos é a única maneira de efetivamente dissuadir a Rússia de atacar a Ucrânia novamente. Então, irei a Washington na próxima semana para me encontrar com o presidente Trump e discutir o que vemos como principais elementos de uma paz duradoura. To meet President Trump and to discuss what we see as the key elements of a lasting peace. Que Europa tiene que definir. A Europa tem que definir de uma vez por todas a segurança, sua proteção e defesa como um bem público. E se for um bem público europeu, como por exemplo o governo da Espanha acredita que seja, então precisamos articular mecanismos comuns da União Europeia para poder financiar e aumentar nossa capacidade de segurança e defesa. Os líderes europeus temem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feche um acordo com a Rússia em negociações que excluam a Ucrânia e o bloco europeu. Durante a reunião nesta segunda-feira, a qual compareceram os chefes de governo de Alemanha, Reino Unido, Itália, Polônia, Espanha, Países Baixos e Dinamarca, a ideia de enviar tropas para a Ucrânia, mesmo que futuramente para garantir um cessar-fogo, causou atritos. O chefe de governo da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou após a reunião que o debate é altamente inadequado e precoce. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu que a Ucrânia merece a paz através da força e que isso deve ser alcançado respeitando sua independência, soberania e integridade territorial, com fortes garantias de segurança. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a paz na Ucrânia deve estar acompanhada de garantias de segurança fortes e críveis, após uma conversa telefônica com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky. O governo russo revelou que uma reunião entre altos funcionários do Kremlin e da Casa Branca, prevista para terça-feira na Arábia Saudita, vai ter como objetivo restabelecer as relações entre Moscou e Washington. Possíveis negociações sobre a Ucrânia e um eventual encontro Trump-Putin também podem entrar na pauta. Президенты Путин и Трамп, когда они общались по телефону. Quando os presidentes Trump e Putin conversaram pelo telefone, concordaram que precisam deixar para trás um período absolutamente anormal nas relações entre os dois grandes poderes, quando eles de fato não se comunicavam, exceto em certos assuntos técnicos e humanitários. E os presidentes concordaram que o diálogo deve ser retomado. И гуманитарным вопросам. И президенты договорились, что нужно диалог возобновлять. O chefe da diplomacia russa e o conselheiro diplomático de Vladimir Putin viajam nesta segunda-feira para Riad para o encontro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já desembarcou na capital saudita.
Trump surpreendeu aliados na semana passada ao conversar por telefone com Putin, uma reunião que terminou com ambos concordando em iniciar imediatamente negociações para encerrar o conflito na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira que o país não vai reconhecer um acordo sem a participação de Kiev. O Google pagou 326 milhões de euros, ou mais de 1 trilhão e 900 bilhões de reais, para resolver uma disputa judicial tributária na Itália. A justiça italiana suspeita que a gigante da internet não pagou impostos devidos entre 2015 e 2019. Em um comunicado, o Ministério Público de Milão afirmou que, após um acordo, a empresa pagou 326 milhões de euros em impostos, multas e juros. O acordo firmado entre a promotoria e o Google permite a regularização da gigante e o encerramento das investigações, embora a palavra final caiba ao juiz de instrução. O órgão regulador da concorrência italiano multou o Google e a Apple em 20 milhões de euros, ou 119 milhões de reais em novembro de 2021, divididos em partes iguais entre as duas empresas, por práticas agressivas no uso de dados de consumidores para fins comerciais. Em maio de 2021, a autoridade também multou o Google em 102 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais, por abuso de posição dominante. Segundo uma decisão judicial divulgada nesta quinta-feira, a Justiça Argentina rejeitou as acusações de homicídio culposo contra 3 dos 5 acusados pela morte do cantor britânico Liam Payne. O ex-membro da banda One Direction morreu em um hotel em Buenos Aires, em outubro do ano passado. 3 juízes da Câmara de Apelações confirmaram o processo contra outros 2 indivíduos, acusados de fornecer drogas ao músico, que caiu da sacada de seu quarto de hotel após consumir álcool, cocaína e um antidepressivo. No final de dezembro, um promotor argentino denunciou 5 pessoas por homicídio culposo e por fornecerem as drogas. Nesta quinta, a Justiça decidiu absolver Rogério Nores, amigo de Payne, da acusação de homicídio culposo, assim como Esteban Grassi, chefe da recepção do hotel, e Gilda Agustina Martim, gerente do estabelecimento. Mas a sentença confirmou os processos de Ezequiel Pereira e Ibrahim Paes pela entrega onerosa de entorpecentes, assim como a prisão preventiva de ambos. Os Estados Unidos deportaram na quinta-feira 177 migrantes venezuelanos detidos na base militar de Guantánamo, em Cuba. O ato é parte dos acordos entre os países de rivalidade histórica. O grupo se junta aos 190 venezuelanos enviados de volta ao país há 10 dias e que fazem parte da política de deportação em massa prometida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao retornar à Casa Branca. O avião da companhia aérea estatal sancionada Conviasa voou de Honduras, onde outra aeronave americana chegou com os detidos da base militar, onde prisioneiros acusados de terrorismo, incluindo membros da Al-Qaeda, estão detidos e 30 mil leitos foram disponibilizados para migrantes. Trump disse que as expulsões teriam como alvo principal criminosos, incluindo membros da gangue Tren de Aragua, que tiveram destaque em seu discurso de campanha. Mas o governo venezuelano disse que até agora nenhum membro dessa organização chegou no primeiro grupo de 190. Apenas 17 foram detidos por crimes menores. Não está claro se os 10 supostos membros do Tren de Aragua, que os Estados Unidos disseram ter transferido para Guantánamo há 2 semanas, vieram no voo que pousou no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía. O Vaticano informou nesta quarta-feira que o Papa Francisco teve uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã. O líder da Igreja Católica está hospitalizado desde sexta-feira da semana passada. Francisco, internado no Hospital Gemelli de Roma, foi submetido na terça-feira a uma tomografia torácica que revelou uma pneumonia bilateral. Ele continua apresentando um quadro clínico complexo que exige tratamento médico adicional. O jesuíta argentino, que sofre de problemas respiratórios e teve parte do pulmão direito removido quando tinha 21 anos, contraiu uma infecção polimicrobiana em um contexto de bronquiectasias e bronquite asmática. O comunicado acrescenta que o tratamento terapêutico é complexo.
As notícias mais recentes provocaram grande preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica. Apesar das dificuldades, o Papa se recusou a reduzir a agenda sobrecarregada e o ritmo intenso de trabalho. Agora, a Santa Sé cancelou todos os compromissos até o final da semana. Esta é a 4ª hospitalização do Papa em menos de 4 anos. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por uma tentativa de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ofereceu denúncias contra 34 pessoas acusadas de estimular e realizar atos contra os 3 poderes e contra o Estado Democrático de Direito, diz a nota. Ainda segundo o texto, a organização tinha como líderes o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu candidato a vice-presidente, Walter Braga Neto, acrescenta o texto. A polícia indiana invadiu dezenas de livrarias na região disputada da Caxemira e apreendeu centenas de cópias de livros escritos por um acadêmico islâmico, o que gerou reações raivosas de líderes muçulmanos. Autoridades afirmaram que as buscas foram baseadas em informações de inteligência relacionadas à venda clandestina e distribuição de literatura que promovia a ideologia de uma organização banida. A polícia não divulgou o nome do autor, mas os donos das livrarias afirmaram que as obras apreendidas eram do falecido Abu Ala Maududi, fundador do Partido Islâmico Jamaat-e-Islami. A região da Caxemira é dividida entre Índia e Paquistão desde a independência dos países do Reino Unido em 1947 e os dois reivindicam o território. Grupos rebeldes que pedem a liberdade da Caxemira ou a fusão com o Paquistão lutam com a Índia há décadas, com dezenas de milhares de mortos no conflito. O governo do primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi proibiu a filial da Caxemira do Jamaat-e-Islami em 2019 por associação ilícita. As operações em livrarias começaram no sábado com policiais à paisana na cidade de Srinagar, antes da apreensão dos livros em outras cidades na região de maioria muçulmana. Críticos do governo e muitos moradores da Caxemira afirmam que as liberdades civis foram drasticamente restringidas desde 2019, quando Modi eliminou a autonomia parcial da região garantida na Constituição. Nesta segunda-feira, a cidade do Rio de Janeiro alcançou pela primeira vez o nível de calor 4. A escala tem 5 níveis de alerta de calor e foi estabelecida em junho de 2024 pelo município, baseada na temperatura e na umidade. 3 dias consecutivos com temperaturas máximas entre 40 e 44 graus levaram a prefeitura a decretar o 4º nível. Nessa análise dos últimos 12 anos, a gente verificou qual o tipo de clima que gera maior número de atendimentos ou que gera o maior número de óbitos nesse período. Então, nessa retrospectiva, a gente utilizou esses modelos para poder definir índices de calor. Então, a gente definiu 5 índices de risco na cidade. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro está esperando o verão mais quente dos últimos anos. Estou aqui vendendo meu biscoito e aproveitando o ar-condicionado aqui do prédio, né? Porque ninguém é de ferro, bebendo muita água. Muito calor, muito quente. Infelizmente está difícil, tem que estar esperando aqui o ônibus até a boa vontade. Em janeiro, o Sistema Público de Saúde carioca já registrou pouco mais de 3.000 atendimentos devido ao calor intenso, a maioria por queimaduras solares, descompensação de doenças crônicas e desidratação. Essa unidade está atendendo em média 2 pessoas por dia. O que a gente espera é que com esses dias quentes tenha uma procura maior por atendimento na unidade, e a unidade ela conta com esse espaço aqui, né, a sala de observação, que é onde a gente coloca esses pacientes para fazer hidratação e todo o atendimento relacionado às queixas oriundas desse calor extremo. A prefeitura descartou suspender o carnaval, que atrai centenas de milhares de turistas ao Rio, e será celebrado entre 28 de fevereiro e 8 de março. A prefeitura aconselha os foliões a evitar o sol entre 10 horas e 14 horas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a Turquia nesta terça-feira e se encontrou com o colega turco Recep Tayyip Erdogan.
logo depois de uma reunião em Riad entre funcionários de alto escalão americanos e russos para discutir a guerra na Ucrânia. Zelensky pediu negociações justas que incluam a União Europeia, o Reino Unido e a Turquia. Estou convencido de que é uma questão de princípio para a Ucrânia, para a nossa região e para a Europa, que quaisquer negociações sobre o fim da guerra não ocorram pelas costas dos atores principais afetados pelas consequências da agressão russa. A Ucrânia e a Europa, em um sentido amplo, isso inclui União Europeia, Turquia e Reino Unido, devem estar envolvidas nas conversas e no desenvolvimento das garantias de segurança necessárias. A reunião ocorreu em Riad, na ausência de Kiev e dos países europeus, o primeiro encontro desta envergadura desde que Moscou lançou sua ofensiva contra o país vizinho em 24 de fevereiro de 2022. O presidente ucraniano também anunciou que adiou sua viagem à Arábia Saudita, marcada para quarta-feira. O presidente Recep Tayyip Erdogan disse nesta terça-feira que a Turquia seria uma anfitriã ideal para negociações de paz na Ucrânia.